Queridos, eu não tive o privilégio de ser ovelha do Amauri. Hamilton teve, né? Mas, porque assim que o Amauri chegou, eu já estava trabalhando na Igreja Filha, Igreja Batista Boas Novas, mas era impressionante o carinho que toda vez que eu vinha aqui na igreja, e eu vinha bastante, o carinho com que o Amauri nos recebia, nos acolhia. Então, de uma certa forma, eu me senti pastoreado por ele, mesmo não sendo diretamente sua ovelha. E a última lembrança que eu tenho do Amauri, lembrança recente, foi num dia de pastor, alguns anos atrás, se minha memória não me trai, 2009, quando o Senhor colocou no meu coração um desejo de pedir a Deus para que abençoasse a vida dos pastores que passaram pela nossa história, mas também pedir a esses pastores e suas famílias perdão, se em algum momento a igreja ficou a dever algo. E foi assim uma grata surpresa que nesse dia de pastor, o pastor Milton estava conosco e ele era o pregador da manhã, quando de repente o Hamilton me avisa que traria o pastor Amauri para o culto. E foi um momento assim de muita bênção, podermos como igreja agradecer a Deus pela vida desse homem que deu todo um foco e uma base para a questão de trabalhos familiares na igreja. A gente vê nos documentos fotográficos da igreja retiros de casais e o pessoal fazendo grandes eventos aí. E saiba, pastor Amauri, que as pegadas que vocês deixaram, a gente está procurando ir atrás. Amém? Deus amado, usa o teu servo como instrumento para falar ao nosso coração os recados que o Senhor colocou no coração do anjo que já esteve na condução deste rebanho. E na condução desse rebanho deixou legados que nós estamos usufruindo e sendo abençoados até hoje. Que o Senhor continue a derramar sobre ele bênçãos, sabedoria, discernimento, para que ele sempre tenha palavras benditas e benditas palavras para trazer ao coração do teu povo. Oramos assim em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. É bom estar aqui e agora. E é bom aproveitar isso, porque isso passa rapidinho. Daqui a pouco não é mais agora. O tempo é guloso, engole a vida o tempo todo e manda para a memória. E a gente só vai lembrar do que passou. Por isso, viver esse instante, aqui, agora, com os irmãos, é bom. Obrigado pelo carinho, obrigado pela acolhida, pela oportunidade, o privilégio que me dão a mim e a Laila de voltar a este lugar e viver esta experiência, ouvir o que a gente está ouvindo também. Eu queria dividir com os irmãos algo bem simples, mas que pode nos ajudar a tomar algumas atitudes de cautela, de atenção na nossa caminhada de vida. Jesus contou muitas histórias, e são histórias extraordinárias. E no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele contou várias histórias sobre o que se perde. A ovelha que se perde, a dracma que se perde, o filho que se perde. Quantas coisas podem ser perdidas? A gente às vezes perde a chave, né? Fácil perder a chave. Perde um documento, perde o celular, mais fácil perder o carregador do celular, né? A gente perde tanta coisa e é chato quando a gente perde. Eu queria contar uma dessas histórias de perda. Eu queria contar a história da dracma perdida.
refletir sobre essa história. A história todo mundo conhece. Uma mulher tinha 10 moedinhas. E, de repente, ela deu pela falta de uma. E ficou desassossegada. Não se conformou. E fez uma revolução dentro de casa, afastou tudo, varreu, acendeu a candeia, deve ter aberto a janela, acendeu a candeia, espalhou tudo para lá e para cá, até achar aquela moedinha. Preciosa, pequenininha, mas suficiente para alimentar uma família de 4 pessoas por um dia. Ela tinha o bastante para alguns dias. E cada moedinha daquela era muito preciosa. Olhando para essa história, a gente é convidado a pensar algumas coisas. E eu queria pensar em 3 dimensões: na vida pessoal, na vida familiar e na vida da igreja. Porque por menos que a gente queira, por mais esforço que a gente faça, a gente não consegue todo o tempo evitar as perdas. As perdas acontecem. Acontecem sem que a gente queira, né? Elas acontecem. E às vezes as perdas acontecem em dimensões, em aspectos que são extremamente preciosos e capazes de definir a qualidade da vida pessoal, da vida familiar ou da vida da comunidade. Eu fico pensando que algumas vezes a gente não se dá conta, mas vai perdendo a paz na vida pessoal, a tranquilidade, a serenidade, aquele sentimento de quietude, de bem-estar, né? De eixo, de raiz, que faz você se sentir seguro e tranquilo. A gente às vezes não sabe exatamente quando foi, como foi, por que foi, mas às vezes a gente experimenta um desassossego interno, uma intranquilidade, um sentimento de ansiedade, e às vezes mais do que isso, de angústia. E aí a gente sente que perdeu a paz. Perder a paz é terrível. Às vezes a gente sente, na vida pessoal, que perdeu o contentamento, a satisfação, a alegria com que a gente faz, a alegria com a vida que a gente tem, a alegria com as coisas às quais a gente se liga, aquela sensação de contentamento que a gente tem com a vida. Perder o contentamento deixa a vida com um sentimento de insatisfação. Às vezes a gente se prende a coisas superficiais para tentar compensar isso. Às vezes a gente se vê mergulhado numa sensação de inferioridade, de inadequação, e tenta compensar isso com coisas, com muitas atividades, com a busca de um certo poder, tenta preencher essa insatisfação, mas o buraco, a lacuna permanece. Perder o contentamento, a satisfação, a alegria de viver, deixa uma falta que dificilmente pode ser obturada, preenchida. A gente também pode perder sutilmente aquilo que norteia e dá sentido à vida. E há pessoas que perdem o sentido da vida. E a vida fica vazia, superficial, a vida fica tomada por um sentimento de tédio, a vida fica banalizada, raleia e perde por completo a qualidade. Pode-se perder a paz, o contentamento, o sentido da vida.
na esfera pessoal. E essas são perdas irreparáveis. Na família, sem que a gente queira e se dê conta, a gente perde também algumas coisas. Eu volto a dizer que ninguém gosta de perder, e ninguém perde porque quer. Mas assim mesmo a gente perde. E na família, quando a gente perde a capacidade de dialogar, de se comunicar de maneira significativa e profunda, a gente vive uma perda considerável. E é frequente, infelizmente, a gente perceber que na família se perde essa capacidade do diálogo. Nós sabemos como somos diferentes uns dos outros. O esposo da esposa, o casal dos filhos, os irmãos, né? Entre si, somos todos diferentes. Mas à medida em que nos comunicamos, nós vamos pondo essas diferenças em comum, e comunicar é isso, é pôr em comum, partilhar a vida. Aprender uns com os outros através do discurso, da palavra, da interação, da troca de vida. Uma atitude dialógica é o contrário de uma atitude dilemática. No dilema, né, é ou isto ou aquilo. Ou eu estou certo ou você está certo. Se eu estou certo, você está errado. Ou eu ganho, né, ou você ganha. É comum a gente ver essa atitude dilemática, competitiva se instalar na família. Isso é sinônimo de se perdeu a capacidade de dialogar. Quando nós juntamos as ideias, fundimos os pensamentos, fazemos sínteses e avançamos, aprendendo um com o outro, uns com os outros, indo mais adiante. Perder a capacidade de dialogar é perder a capacidade de gerar intimidade, compreensão, proximidade entre as pessoas. O entendimento vai embora e resta a competição. A gente pode perder em casa sinais de carinho e de intimidade. O amor é um conceito extraordinário. Amor é um substantivo contra o qual ninguém se levanta. Eu nunca vi alguém dizer que é contra o amor. Todo mundo concorda com o amor, né? Defende o amor, prega a validade do amor. Difícil é amar. O substantivo amor é fácil. O verbo amar é mais difícil. Porque ele precisa se traduzir em sinais, em atos, em atitudes, em gestos concretos, encarnados na vida e que se manifestem no dia a dia. E é fácil acontecer a perda desses sinais de carinho, de acolhimento, de cuidado, de dedicação, de tolerância uns com os outros. Eu digo que é preciso que nós aprendamos a viver os feitos do amor e os efeitos do amor. Os efeitos são internos, se dirigem ao ser. Os feitos são externos e têm relação com o fazer. E o amor pede feitos e precisa gerar efeitos dentro da vida. E quando a gente perde a capacidade de ver os feitos e os efeitos do amor, a vida fica rala, pobre, vazia de sentido. Às vezes, na família, a gente perde a amizade, a humildade e a solidariedade da convivência. Não dá para conviver sem humildade. Não dá para conviver sem cultivar a amizade. Não dá para conviver
debaixo do mesmo teto, em harmonia, sem solidariedade. E quando a gente perde essas manifestações, a gente fica preso na formalidade dos papéis, cumprindo deveres, obrigações, naqueles papéis burocráticos, mas sem a fluidez, a satisfação e o contentamento da partilha de vida. Quando nós conservamos essas qualidades, as diferenças que existem entre nós ensinam, desafiam uns e outros a crescerem. Quando nós perdemos isso, nós esbarramos nas diferenças e conflitamos por causa das diferenças. E a vida vira um inferno dentro de casa. Quando a gente perde a capacidade de cultivar a amizade e solidariedade na relação uns com os outros. Família é um lugar que abriga diversidade. E não é preciso que nós pensemos as mesmas coisas e sejamos exatamente iguais. É um lugar que abriga a diversidade, onde cada um pode ser quem é e deve realizar o propósito, a missão, a vocação que Deus lhe confiou, ser quem está destinado a ser, na diversidade, na tolerância, na compreensão e na amizade. Mas a comunidade religiosa, também a igreja, pode perder algumas coisas. E uma das coisas que a gente vê, às vezes, as comunidades perderem é o senso de unidade. Da multidão dos que creram, era uma só a alma e um só o coração. Unidade. Essa unidade caracteriza a família de Deus. Essa unidade é um testemunho de que Ele está presente. É o sinal do amor, para que vejam e creiam que Ele está presente. Quando a igreja perde esta qualidade, essa característica, ela não passa de um agrupamento de pessoas, um clube, né, uma ONG, qualquer outra coisa, mas deixa de ser a igreja de Jesus Cristo. Quantas comunidades focam seus interesses no crescimento, na prosperidade, nos feitos, nos atos, e se distancia da vivência e da experiência dessa unidade. Nada substitui ou compensa esse valor. A Igreja de Jesus Cristo pode perder também a alegria e a singeleza de coração. É assim que diz o texto. Partilhavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Simplicidade, intimidade, transparência, liga de vida a vida, onde nada é mais importante do que a vida do outro, e tudo mais é acessório, e nada mais se interpõe entre as pessoas. Um ambiente que evita a competição, que afasta a vaidade, que repele o orgulho, onde a vida é simples e contagiante. E essa é uma característica que a Igreja de Jesus Cristo também não pode perder: a alegria e a singeleza de coração. Uma outra característica que a Igreja de Jesus Cristo não pode perder é o senso de propósito e de missão. É a sua vocação. E eu acho interessante que, às vezes, a gente tenta padronizar as igrejas. E há modelos que são copiados, importados para reproduzir da mesma forma. Cada igreja é portadora de uma personalidade, tem uma identidade, tal como as pessoas. Se as pessoas são únicas,
Todos somos a imagem e semelhança de Deus, mas nenhum de nós é igual ao outro. As igrejas são também assim. Tem uma identidade própria. Cada igreja, na sua comunidade, cumpre uma missão do seu modo, com a vocação que Deus lhe deu. E não precisa copiar modelos nem importar fórmulas de nenhum lugar e por nenhuma razão. Cada igreja precisa descobrir qual é a sua própria vocação. E quando a gente perde esse senso de identidade, esse senso de missão própria que nos foi dada, essa missão que nos foi dada por Deus, algo muito importante raleia, se esgarça, enfraquece a vida da comunidade. Essa história nos coloca diante do que fazer diante da perda. A mulher de que fala a história, no momento em que ela percebeu que algo estava faltando, imediatamente ela se mobilizou. Não esperou um só instante. Não foi consultar ninguém. Ela se pôs instantaneamente em ação. Ela não negou que estava perdendo, fazendo como a avestruz, né? Não enfiou a cabecinha lá na areia. Ela não se acomodou, dizendo, não é assim mesmo, né? Todo mundo perde, isso acontece, é assim, deixa para lá, né? Vou ligar para isso não. Isso acontece em toda a casa, né? Todo mundo perde alguma coisa, para que eu vou ligar para isso? De jeito nenhum. Imediatamente, ela começou a tomar providências, com humildade, com coragem, para enfrentar o problema, para encarar a dificuldade, para resolver a situação. Não adiou, não negou, não se acomodou, se mobilizou para resolver a dificuldade. Se não é assim na vida pessoal, se não é assim na vida familiar, se não é assim na vida da comunidade, os prejuízos se avolumam. Os estragos se aprofundam. Os problemas se agravam. E a distância vai ficando cada vez maior do que pretendemos viver. O texto diz que ela acendeu a candeia, varreu a casa, deve ter afastado os móveis. E olha que varrer a casa não era varrer um chão lisinho que nem esse aqui, né? Imagina aquele chão de terra batida, que você varre e sai poeira, assim, né? Você tem que jogar um pouquinho d'água, salpicar, né? Um pouquinho d'água para não fazer poeira. E era uma moedinha pequenininha lá, enterrada no meio daquele chão fofo. E a vassoura também não era que nem essas que a gente tem, devia ser um feixe de galhos assim, né? Mas ela não se deteve, imediatamente passou a tomar providências. Acender a candeia, sair do escuro, buscar luz, discernimento, revelação, iluminação, luz. É o Espírito que nos ilumina. É Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele quem esclarece no coração qual é o propósito de Deus. É Ele que nos tira da escuridão e da ignorância. É Ele que pode clarear e nos ajudar a encontrar respostas para as questões que nos afligem e nos perturbam pessoalmente, no grupo familiar e na comunidade. É preciso sair do escuro, buscar esclarecimento, buscar informações, buscar ouvir a nossa intuição, ouvir o coração, pedir a revelação do Espírito. E é preciso
ir em busca da verdade. Varreu a casa, fez o dever de casa diligentemente. Eu gosto dessa palavra. Ela fez tudo diligentemente, cuidadosamente, minuciosamente. Não foi por alto, não foi no grosso, não foi assim por cima. Diligentemente. Quando a gente vai olhar para dentro, a gente precisa ter diligência. Porque dentro de nós as coisas são misteriosas, confusas. Não é fácil discernir o que passa na alma, o que passa no coração. Um olhar superficial não percebe, não reconhece. Às vezes você precisa ficar dias refletindo, meditando, consultando o seu coração para ter esclarecida uma questão. Às vezes você precisa de muitas conversas e muitas conversas dentro de casa para chegar a um entendimento. Às vezes você precisa de muitos encontros, de muitos pedidos de perdão, de muitos reconhecimentos para encontrar uma solução dentro da comunidade. Mas é preciso fazer isso diligentemente, cuidadosamente, com humildade, com coragem. Porque sem humildade, a gente não aprende. Assim como sem paciência, a gente não ensina. Sem coragem, a gente não enfrenta o que precisa ser enfrentado. E, portanto, não descobre o que precisa ser descoberto, que é o que transforma, o que modifica a realidade. Não há soluções importadas, não há soluções mágicas que cheguem do nada para resolver o problema. É preciso enfrentar, buscar diligentemente. Eu gosto de pensar na vida da comunidade, assim como Atos nos ensina a pensar que de onde surge o problema precisa sair a solução. Quando a comunidade se reunia e uns começaram a murmurar porque havia uma diferença na distribuição dos alimentos, né, do socorro, os apóstolos disseram: reúnam vocês mesmos, nomeiem os diáconos que vão cuidar disso. E os diáconos foram nomeados exatamente dentro daquele grupo que estava murmurando. E de onde surgiu o problema tinha que sair a solução. Quando a multidão está lá diante de Jesus e depois de horas e os apóstolos começam a se preocupar e dizem: olha, o povo está com fome, vamos mandar o povo embora, está todo mundo com fome e não tem o que comer. De onde saiu a solução? Lá de dentro. Os pãezinhos, os peixinhos estavam lá. Ah, mas não eram suficientes, mas estavam lá. E Jesus abençoou. Às vezes o que a gente tem é pouco, é pequeno, não parece o suficiente, o bastante para resolver o tamanho das dificuldades que a gente tem. Mas quando a gente acha, localiza e tem coragem de pegar o que a gente achou e entregar, o resto ele faz. E faz com alegria. E o texto diz que depois que se encontra o que se achou, o resto é festa, é celebração, é alegria. Ela chamou as vizinhas, saiu gritando pela rua: venham todas. Na hora que ela perdeu, ela não saiu gritando para ninguém. Ela foi buscar a resposta dentro de casa. Vocês conhecem a historinha do bêbado? Jairo não está aí, eu posso contar, né? Ele saiu. Diz que um bêbado o cara estava passando e viu um bêbado embaixo de um poste, né? Do jeito que bêbado faz, né? Sim. Aí o cidadão passou: e aí, rapaz, você perdeu alguma coisa? Eu estou aqui procurando a chave da minha casa, eu não estou achando. Mas você perdeu aqui?
Não, eu perdi ali, mas ali está escuro, eu estou procurando aqui, que aqui está mais claro. Você só vai achar onde você perdeu. Perdeu dentro? Não adianta procurar fora. Perdeu em casa? Não está fora de casa. É dentro da comunidade. É dentro da casa. É dentro da vida. É aí que a gente tem que buscar. Pedindo luz, sabedoria e graça. Que Deus nos ajude a encontrar, a não perder primeiro, mas se perder, a encontrar imediatamente o que a gente perdeu. Amém.